Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Tatiana e você está dentro do Invisível. Hoje eu vou ler o resumo do 13º capítulo do livro O Continente Perdido de Mu. Vamos lá? Capítulo 13. A história geológica de Mu. As fundações subterrâneas desse vasto continente eram percorridas por gases vulcânicos. O granito, a rocha primária na formação da crosta terrestre, parece ter ficado cheia de cavidades com gases vulcânicos explosivos. Quando essas cavidades libertaram esses gases, o teto desmoronou e o continente submergiu. Minhas pesquisas provaram que o cataclismo que atingiu essa primeira civilização foi devido ao esvaziamento de uma série de cavidades isoladas que sustinham a Terra e que eram provavelmente ligadas entre si através de fissuras. Estou convencido que as câmaras que sustentavam Mu se achavam muito próximas de superfície. Baseio minha hipótese nas profundidades do Oceano Pacífico, no manuscrito troano, no Codex Cortesianus e no documento de Lhasa. Nenhum desses escritos fala de uma brusca elevação do terreno antes da submersão no Pacífico. Entretanto, lemos que, abre aspas, a terra foi removida e despedaçada. Tremia como as folhas de uma árvore durante uma tempestade, subindo e descendo como as ondas do mar. Durante a noite foi submersa. Fecha aspas. Tudo isso é indicativo de que não se produziu uma grande elevação da Terra, o que teria acontecido se as câmaras de sustentação tivessem ficado mergulhadas profundamente nas entranhas da Terra. Em vista de os documentos afirmarem que Mu foi, abre aspas, levantada 2 vezes, arrasada 2 vezes em seus alicerces, fecha aspas. Podemos deduzir que uma outra série de câmaras se encontrava imediatamente abaixo daquelas que sustentavam o continente. Desde a aurora dos tempos, os países e continentes têm sido assim submersos. Temos exemplos no decurso da era pré-cambriana, na era paleozoica, na era secundária, até o Pleistoceno, no início de nossos tempos históricos. É certo que as câmaras de gás que sustentavam Mu foram eliminadas durante a criação do grande cinturão de gás do Pacífico, com numerosas ramificações. A presença de certos fenômenos geológicos permitem concluir que era uma série de câmaras que sustentavam Mu, e não apenas uma grande câmara, como foi o caso da Atlântida. Eis as provas pelas quais fundamento minha tese. Primeira,
as diferenças de profundidade do Oceano Pacífico entre os diversos arquipélagos demonstram que para cada profundidade existia uma câmara diferente, ou uma câmara sobre a outra, que foram eliminadas. Se houvesse uma só câmara, o fundo do oceano seria praticamente plano. Segundo, certas ilhas permaneceram porque faziam parte do continente. Se tivesse havido uma única câmara, elas teriam afundado com o resto do continente. Terceiro, essas ilhas se acham acima das fendas entre as câmaras e não acima das câmaras propriamente ditas. Como elas não eram sustentadas por uma câmara, elas não afundaram. Quarto, as ilhas com seu subsolo vulcânico provam que as câmaras eram ligadas entre si. O gás passava de uma cavidade para outra, abaixo delas. Isso afetou logicamente o seu perfil e elas se tornaram montanhosas e irregulares. Parecem existir dois cinturões principais com numerosas ramificações. Estudei a seguir os numerosos vulcões extintos das ilhas polinésias. Em nenhum lugar do mundo podemos encontrar vestígios de erupções vulcânicas iguais às que se encontram no Pacífico. Essas imensas crateras abertas testemunham a violência das forças comprimidas no centro da Terra, que foram subitamente liberadas para brotar como um furor destrutivo sem precedente na história do mundo. Kilauea é um vulcão extinto de uma das ilhas Havaí, cuja cratera tem cerca de 5 quilômetros de diâmetro. Imagine uma boca desse tamanho vomitando, de repente, fogo, fumaça e lava. Quando a divisão principal setentrional do grande cinturão de gás do Pacífico foi completada, formou-se uma válvula de segurança para controlar o acúmulo futuro de gás. O grande cinturão de gás central passa sob as ilhas Havaí. Ele é, nesse local, mais próximo da superfície do que em qualquer outro ponto nas proximidades. New Afou é uma pequena ilha ao norte das Fiji, a meio caminho entre Fiji e Samoa. A cratera extinta do New Afou tem 3 quilômetros de diâmetro. Depois da época em que ele contribuiu para o desaparecimento de Mu, ele se encheu de água e forma atualmente um lago. Não foram as costas ocidentais do continente americano que se elevaram, mas bem ao contrário, o nível do Pacífico é que baixou. A terra de Mu era um imenso continente que cobria quase a metade do Oceano Pacífico. Em certos lugares, o nível do mar baixou mais de 1.000 metros. A fim de encher este enorme vazio, que tinha de 8.000 a 9.500 quilômetros de comprimento, por mais ou menos 3.000 a 5.000 quilômetros de largura, as águas deviam se precipitar. Para manter o nível do oceano, após o desaparecimento de Mu, era preciso mais água do que o oceano continha. Em consequência, o nível baixou ao longo das praias. E Mu não foi a única terra submergida
pelo cataclismo. Uma grande extensão de terra foi também submergida ao norte e uma parte no oeste. O continente de Mu, no Pacífico, com vários milhares de quilômetros quadrados. A ponte terrestre de Bering, ao norte, ligando a Ásia à América. Esse ponto não era o istmo estreito dos geólogos. Sua margem sul ia do Alasca ao Kamchatka, passando pelas ilhas Aleutas. Ao norte, se estendia bem adentro do Oceano Glacial Ártico. Houve também pequenas submersões do Pacífico. Uma parte da terra indo da Califórnia ao nordeste da Colômbia, e também no arquipélago malaio, mas é pouco conhecida. A Atlântida achava-se situada no centro do Oceano Atlântico. Era uma imensa ilha continental e, na época do seu desaparecimento, era o centro da civilização. E, além disso, havia o caminho terrestre em direção à Europa, ao norte do Atlântico, indo da América à Groenlândia, depois na Noruega, com uma ponta triangular cuja costa ocidental ia da Islândia até o Cabo Finisterra. Outras terras foram igualmente submersas ao longo das costas da América Central. Todos esses cataclismos foram provocados pelas contrações vulcânicas durante a formação dos grandes cinturões gasosos. O grande cinturão central submergiu Mu e a Atlântida. O cinturão circular do Pacífico submergiu a ponte terrestre de Bering. O cinturão Apalaches, Islândia, Escandinávia, fez desaparecer o caminho terrestre para a Europa. Quando o nível das águas baixou, numerosas terras emergiram e se estenderam os limites dos continentes. Ao que parece, todas essas regiões eram habitadas, sua população era densa e as perdas em vidas humanas foram aterradoras. Sem a menor dúvida, centenas de milhões de seres perderam a vida. Apenas Mu possuía 64 milhões de habitantes. Nos veremos no próximo capítulo. Até lá!